Tá chegando o nosso último bloco. Esse é o último bloco do programa BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil. E lembrando que a programação continua. Então, logo depois do nosso BH Todo Dia, você tem Saúde e Bem-Estar com o nosso querido Fernando Rocha, tá bom? Então, fique atento. E fora os outros programas que nós temos, acompanhe a nossa programação, dê as suas sugestões, faça a sua crítica, né? Diga o que você está gostando, qual que é o destaque, né? Vamos interagir. Aproveite o nosso canal no YouTube, não é? No Instagram também, interaja conosco, vai seguindo as nossas redes sociais e estamos juntos, tá bom? Então, daqui a pouco, a gente fecha agora o nosso último bloco e você continua com a programação do canal Viver Brasil. E eu volto para o meu trono aqui, muito bem, obrigado. Muito bem, estamos de volta. E aí vamos caminhando aqui, né, para os nossos finalmente, mas aí tem um assunto também interessante que eu queria tratar com vocês, pensando no nosso telespectador, assim, arte é um bom investimento? Eu acho que é para a vida, assim. Primeiro que você está investindo em cultura, em pesquisa, né, e aí como a gente trabalha com arte contemporânea, você está investindo na cultura do seu tempo. Então, você está criando um legado para o futuro. Então, só disso, para mim, já é um super investimento, assim. Depois, conviver com arte é muito legal dentro de casa, montar uma coleção é muito legal. E, sim, eu tenho uma pesquisa que é, né, da minha época de conclusão de curso de administração, daí eu venho atualizando essa pesquisa, que é sobre arte e investimento financeiro mesmo. Não é? Né? É bom investimento, não é? E realmente ela, na época eu peguei os 5 anos melhores 5 anos da Bolsa, que foi 2003 a 2008, na época. Isso. E comparação ao investimento em dólar e comparação ao investimento em arte. E nessa época a arte estava muito próxima da Bolsa. Mas se eu te pegar hoje... Cara, é realmente assim, impressionante como não a arte... Não é um grande investimento? Sabendo comprar, sabendo investir e tendo... Né, porque o que eu falo para quem está começando a investir em arte é que quando você vai investir em bolsa, você procura um especialista para te ajudar a fazer seus investimentos, qual carteira que você vai fazer seus investimentos. Eu acho que na arte é a mesma história. Então, muitas das vezes... quando uma pessoa vem me retrucar porque não é um bom investimento, eu falo que provavelmente você foi mal assessorado no início das suas compras. Então, é importante também você entender que tem profissionais que podem te ajudar a montar uma coleção, né? Qual o pensamento que você está mais ligado a você. Hoje eu quero muito, meu sonho muito é hoje terem pessoas pretas tendo coleções de artistas pretos. Isso. Mas não é só uma coisa racializada, não é nada disso. Mas é mais para a gente conseguir entender as coleções e como elas também têm a ver com o nosso dia a dia, com nossa identidade, né? Então, assim, já tem muita coleção branca no Brasil. Sim. Assim, eu acho que os pretos também merecem ter essa... Com certeza vão ter mais valor. Começa a ter mais valor. Um artista negro, ele é mais raro. Por ser mais raro, não é? Mas eu acho que eles foram ignorados na história da arte brasileira. Então, várias instituições estão fazendo essa revisão histórica. Né? O MASP, Inhotim está fazendo, a Pinacoteca está fazendo, o UMAN está fazendo. Belo Horizonte, a gente ainda tem uma deficiência enorme de não ter instituições públicas com grande acervo. Né, eu acho que quando eu falo de Belo Horizonte, eu falo de Minas Gerais. Então, porque Belo Horizonte como capital e como esse polo, quando a gente estava falando de instituições, eu acredito que uma deficiência que a gente tem, né, na arte em Minas Gerais e em Belo Horizonte, a gente tem um museu que realmente ele tem um acervo, né? E aí sim, de artistas brancos, artistas pretos, indígenas, né, mulheres, tudo. Né? Mas... E o que eu acho que é importante esse investimento como um todo, porque você cria uma cadeia, né? Uma cadeia sustentável, né? de valor. Né? A gente estava conversando com o Léo aqui sobre a falta de investimento público no esporte, né? E como isso é importante, né? A arte de investimento, o investimento público também na cultura é muito importante, né? As leis de fomento à cultura, as leis de fomento do esporte, né, como essas leis são importantes para a identidade do país. Isso, né? Isso aí. Alexandre, quem quer começar a investir, sei lá, que deveria fazer? Como é que passos você daria para essa pessoa? Né? É o que o Rodrigo disse. O primeiro grande passo é procurar um profissional da área da sua confiança. Uma pessoa então, digamos assim, primeiro ir a galerias, né? Esse é um primeiro passo, né? Para abrir e ali começar a fazer esse contato, talvez. Sim. E a partir de visitas a galerias ou museus, exposições e tudo,
a pessoa começa a, mesmo que ela não se dê muito conta disso, ela começa a construir um certo olhar, ver mais aquilo que lhe agrada. Né? Repertório, né? Exato. E aí, voltando naquilo que você perguntou do investimento, né? A gente brinca que a arte é o único investimento possível em que, enquanto ele valoriza, você vai apreciando. Né? Você não consegue fazer isso com a sua conta bancária. Ele não perde valor, pode apreciar à vontade, que ele não perde valor. Não perde, aliás, ele ganha. Ele não gasta, né? Exato, ele ganha valor quanto mais apreciado ele for. Né? Mas vamos lá, por exemplo, com R$1.000, dá para investir né? Dá. Sei lá, comprar um quadro, uma cerâmica? Dá para investir, dá para investir. Existe uma percepção errada de que a arte é uma coisa cara. Existe a arte cara, né? Porque a arte que vira notícia é o leilão da Sotheby's que vendeu um Van Gogh por 37 milhões de euros. Existe. Mas com R$1.000 dá para comprar, sabe? Com menos de R$1.000 dá para comprar. Ainda mais esse artista está começando, mas exatamente. Aí depende da curadoria, né? Depende da orientação. O profissional que vai conversar com você, vai entender o que você tem interesse, vai entender, inclusive, o seu limite financeiro, o que dá para fazer. Esse profissional pode ir na sua casa? Eu falo assim, eu queria um quadro para esse lugar aqui, essa é a minha decoração. Estamos à disposição. Porque isso vai além do decorador, né? O decorador é uma coisa, mas né, o quadro é a opção do dono da casa mesmo. Exato, assim, né? Porque uma coisa importante na questão da arte, existe a arte decorativa, isso é inegável. Mas a pessoa que se ocupa e se preocupa em construir, de fato, uma coleção de arte, com o tempo, essa questão do ornamento vai perdendo o significado. E aí, assim, se o sofá não combina com a minha obra de arte, azar do sofá. É verdade. Que ótimo. A obra Troca de o arte sofá. É mais fácil mesmo. Exato. As obras falam por si, a coleção fala por si. Ela já não é mais um elemento de decoração, ela é um elemento vivo por si só. Né? Agora vamos pensar numa coisa aqui, a arte urbana, né? Que tem a ver com grafite, com né, o movimento hip hop, ela cabe nas galerias? Como é que vocês veem isso aí? A gente pega os grandes artistas hoje de grafite, que a gente tem referência, né? O Cobra, os Gêmeos, né? Isso. É incrível, né? Assim, você... Porque eles estão na cidade. O Cura, por exemplo, é um negócio fabuloso. Foi incrível. Então, assim, é a arte ocupando os espaços públicos também, porque... são movimentos de ativações de espaço que fazem com que as pessoas ocupem esses espaços e tomem posse desses espaços públicos, que são delas. Né? Então, e quem está passando vê. Exatamente. A arte de rua, nesse lugar, ela é muito importante, muito legal, porque né? É uma galeria aberta. Né? Ela é uma galeria aberta que dá esse lugar, esse start de aqui é o meu lugar também. Isso. Né? Então... E aí uma curadoria do poder público que tem que ter esse olhar para o... Né, Sim, é uma política pública de pertencimento, de fomento para né? pertencimento e ocupação do espaço. Isso influencia público. Vocês dentro da galeria? Total. Porque tudo para mim, eu falo que tudo colabora para o nosso mercado relevante, né? Que aí os empresários vão entender quais são os mercados relevantes. Mais do que eu tenho concorrente, eu tenho pessoas que estão trabalhando junto comigo para o meu mercado relevante. Boa. Quanto mais pessoas tem consciência da cultura, tem consciência de que ele pode comprar. Né? Eu fico brincando, meus amigos de Nova York falam, porque o cara do Uber para o Uber dele, entra dentro da galeria, compra uma coisa e leva para casa dele. O mexicano tem muito isso com papel, de colecionar desenho, gravura de artistas. Então, quanto mais pessoas a gente dá acesso à cultura, mais esse mercado relevante ele vai estar pujante, vai estar crescendo, mais pesquisas, mais artistas vão ser fomentados. Então, quando você fala R$1.000, né, tem vários lugares em Belo Horizonte que não são grandes galerias, mas que estão como a Casa Jota, tem lugares de gravura, né, que tem vários espaços que você pode fazer coleção a partir daqueles lugares ali, que são pesquisas incríveis, e se bobear algum artista desse pode explodir, daqui 10, 15 anos você está realmente com alguma coisa, você fala, paguei R$100 nisso aqui, que hoje está valendo, sei lá, 10, 15, 30, 100 mil reais. Que loucura isso, é loucura, muito bom. Deixa eu aproveitar, vamos colocar aqui, Clarissa, vamos entrar um pouco nessa história. Eu queria que você falasse pra gente, né, nós estamos falando agora muito focado no negócio, né?
E como é que os empresários, as empresas participam? Que as empresas aqui em Belo Horizonte são sensíveis à filantropia? Eu não estou te ouvindo, acho que o seu microfone está fechado. Abre o seu microfone, por favor. Desculpa, pronto. Aí, agora sim. Eu acho que existe essa sensibilidade e eu acho que é necessária a presença de projetos interessantes para que essa sensibilidade seja despertada com mais facilidade. Esse projeto, por exemplo, que eu mostrei... Esse projeto que eu mostrei, por exemplo, dos cartões de luz, que foram esses, né, esse kit aí dos cartões postais, nós apresentamos para uma empresa mineira e na primeira apresentação eles já compraram a ideia e patrocinaram, sabe, Elias? Ótimo. Foi um negócio diferente com um conceito. Isso. E eles também têm essa preocupação com o social. E você, hoje, né, você sabe que há uma preocupação mundial com a questão do ESG, que as empresas hoje precisam ter esse olhar também para a comunidade onde que elas estão alocadas. O impacto, né, também social que essas empresas causam nas comunidades e como que elas precisam conviver bem ajudando essas comunidades. E aí eu acho que não pode ser só da boca para fora, sabe? Eu acho que tem que realmente desenvolver ações que ajudem, que tragam sustentabilidade, porque as Marias Bonitas, nessa questão da doação de chuvas aí que você mostrou as imagens, realmente a gente entra com as doações para ajudar. Mas a maioria das nossas ações, elas são para investimentos nos projetos sociais, para que esses projetos sociais sejam perenes e não desapareçam, e que esses projetos sociais aprendam também a gerar renda desenvolvendo projetos próprios. Então a autonomia do sujeito ali. Isso. Tá. Agora, eu acho o seguinte, as empresas sempre são muito abertas. A gente já desenvolveu também um outro projeto que foi um livro de receitas com histórias afetivas, que nós também tivemos patrocínios, e a gente desenvolveu agora também o nosso primeiro presente corporativo, que uma empresa nos pediu que desenvolvesse um presente com um impacto social. Ou seja, as pessoas receberam um presente em casa, mas aquele presente tinha toda a linguagem social e de sustentabilidade e que também fez uma geração de um recurso que será aplicado em uma oficina para mulheres, para que elas possam aprender a desenvolver um determinado produto para gerar renda para elas. Olha só. Então, deixa eu entender aqui. Pelo que você está dizendo, Clarissa, que o Rodrigo Alexandre está aqui também, me parece que, assim, projetos filantrópicos têm que ter algo de autêntico, algo de diferente, né? Algo de criativo, assim. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. A gente sempre tenta inovar e... durante as Marias Bonitas farão 5 anos agora em julho, e durante esse período nós conhecemos muito projetos sociais. Tem aqueles projetos sociais maiores, que já são mais conhecidos, mas tem aqueles projetos sociais menores e que muitos, hoje, eles estão entrando na rede Gerando Falcões, que é exatamente tendo essa mesma mentalidade, que cada projeto tem que criar a sua sustentabilidade para poder existir, já que existir só a base da expectativa que vai receber doações, hoje isso significa quase o fechamento do projeto social a curto prazo. Olha só, hein? Interessante o que ela está falando, né? Muito interessante, bate um pouco com isso, né, que a gente está dizendo aqui também. E eu queria também fazer um parêntese nessa questão da arte que o Alexandre e o Rodrigo estão comentando.
Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a prefeitura tem um projeto que chama Tapume com Arte. E quando eu fiquei sabendo desse projeto, eu queria exatamente aproveitar esses desenhos que os artistas gentilmente doaram para que a gente pudesse colocar esses desenhos em um tapume aqui no bairro de Lourdes, que inclusive eu entrei em contato com a consultora, eu tive o aval dele para poder fazer isso. Gente, mas a burocracia é tão grande que a ação andou muito mais rápido do que a aprovação, isso, dentro da prefeitura. Uhum. E que eu falei com eles, gente, vocês têm um projeto para poder ficar no papel, vocês criam um negócio tão bacana, mas para poder ninguém usar, porque vocês criam tantos entraves que as pessoas desistem. E, por exemplo, o primeiro entrave, todos os artistas tinham que ser cadastrados numa lista lá dentro da prefeitura. Então, quanto tempo que vai demorar para fazer esse cadastro desses artistas? Então, eu acho que tem que ter bom senso na gestão pública, independente se é municipal, estadual ou federal, que a arte, ela é expressão do povo. Ela é expressão do povo. Então, né? A arte precisa de espaço. O artista, ele tem um outro perfil. Vocês devem passar por isso, né? Devem passar muito por isso. 5 anos numa casa tombada, amigo. 5 anos numa casa tombada. Trabalhando com arte contemporânea. Nossa, qualquer prego que você vai tirar do lugar. Então a gente tem escola, assim, já estamos pós-graduados. Mas é importante ela falar isso, que muitas das vezes a gente acaba dando a liberdade do artista até para subverter um pouco essas lógicas. Até tem uma placa no livro, que é Esqueça o Futuro, do artista Rafael RG, que ele utilizou da placa de sinalização da BH Trans. Placa de sinalização da BH Trans, né? Isso. E aí a gente colocou isso no canteiro central em frente à Galeria Álvares Cabral. E aí ficou 3 meses lá. E ninguém falou nada. E aí o dia que a imprensa começou a soltar, o que é isso? Que placa é essa? E aí a prefeitura no outro dia foi e retirou. E aí a gente perdeu a placa. Então se alguém achou essa placa, né, da prefeitura, é nossa. Mas aí, foi quanto tempo? 3 meses? Ficou 3 meses. Mandou um recado, né? E as pessoas, o que é isso? Esqueça o Futuro, isso é uma matéria. Deu e certo. A Globo foi lá, desculpa, mas é... Não, sem problema. E aí, na hora que eles foram lá, já tinha saído, enfim. E 2 meses depois, a BH Trans utiliza dessa ideia do Rafa RG para fazer uma campanha sobre acidente de trânsito em Belo Horizonte. Olha assim. só, cara. Então, é uma forma também de você provocar mexer, o poder público. Vai anda, exato, né? Igual a Clarissa falou, gente, né? Se esses caras assim, não tem artista para cadastrar. Exato. Então, tem hora que a gente também tem que subverter um pouco essas lógicas. Pois não, Clarissa? Elias, a primeira ação que as Marias Bonitas fizeram, teve um buraco que a Copasa fez aqui no Natal de 2017, e nada da Copasa consertar, sabe? Era na Rio de Janeiro, Cantona Aleixo. E aí nós tivemos uma ideia, gente, vamos enfeitar a placa do buraco. Aí nós colocamos luzinha, colocamos guirlanda, porque estava na época do Natal, chamando atenção, sabe? E aí, rapidamente, o buraco foi consertado. Então, a gente descobriu que com pequenas ações, a gente consegue o acesso também à administração pública, porque, como cidadãos, a administração pública, ela existe para atender a população. E eles precisam sempre ter as portas abertas para nos ouvir. E eu acho que esse também é um papel das Marias Bonitas, porque como é um movimento voluntário, né, e solidário, nós não somos uma associação e tudo, eu acho que esses movimentos também são muito bem vistos, sabe, pela administração pública. E aí a criatividade na hora de fazer o protesto, né? É muito Exatamente. Interessante. Pois não, Rodrigo? Perguntar para a Clarissa, que ela me deu que ela nos deu, né, aqueles dados da filantropia no Brasil, eu fiquei um pouco assustado. Eu queria te perguntar se o brasileiro realmente é um povo solidário, ou se tem uma provocação aí para a gente fazer para os empresários, para os brasileiros, porque eu fiquei assustado. Você falar que a gente só tem 0,2% do... Exatamente, do PIB para filantropia. Um pouco, e para você ter uma ideia... Essa provocação, se realmente a gente é solidário. E para você ter uma ideia também, Rodrigo, tem um outro dado aqui que é mais preocupante ainda,
porque o 1% da população brasileira, ele ganha 35 vezes mais do que a metade da população brasileira. Então, 1% tem uma média de renda de R$16.000 por mês contra R$435 da metade da população brasileira. Por isso que tem essa desigualdade. E aí, por exemplo, quando a gente tem essa situação das chuvas, qual que é o pensamento normal do brasileiro? Eu não preciso fazer nada porque eu pago imposto. E aí, como o imposto vai para o município, ou para o estado, ou para a federação, é o prefeito, ou é o governador, ou é o presidente que tem que resolver essa situação. Eu não tenho nada a ver com isso, a minha casa não foi afetada. Esse é o primeiro pensamento. E é isso que a gente precisa quebrar. Porque se a sociedade brasileira não tiver esse olhar para os menos favorecidos, dificilmente o Brasil muda. E eu fico sempre ouvindo aquela frase, né, que o Brasil será o país do futuro, mas o futuro que nunca chega. Eu acho que essa cidadania, Esqueça a gente o futuro. precisa resgatar. Oi? Esqueça o futuro, essa placa aqui, sensacional. Pois é, exatamente. Vamos ficar lá, o futuro é agora. Você falou bem. E a coisa mais difícil, Elias, Rodrigo, Alexandre, é você despertar isso nas pessoas, sabe? Então, dentro dos nossos grupos, a gente precisa também dar um empurrão, a gente precisa movimentar, a gente precisa despertar as pessoas, porque o brasileiro, ele tem esse olhar muito para o próprio umbigo. Tá bom. E essa é a nossa maior dificuldade de mudar essa concepção e de você ter sempre um olhar coletivo. É você olhar a floresta por cima e nunca uma árvore única. Tenhamos nossa floresta. Pois não. Se não der futuro, nem a floresta a gente vai ter. Exatamente. Aí pode esquecer a vida, né? Aí fica difícil. Isso mesmo. Bom, museu ainda é um lugar muito elitizado, na opinião de vocês? Eu creio que a gente tem muito mais acesso a museus, assim. Eu acho que o equipamento cultural da Praça da Liberdade é um espaço que ele é muito ativado e realmente não é tão elitizado. Eu acho que ele tem a questão para mim é o acesso. Tá. As pessoas ficam um pouco sem jeito às vezes, né? De entrar, né? Elas acham que não é o lugar delas, né? Pois é, mas eu acho que envolve a política pública, né? De acesso. Eu acho que Belo Horizonte, apesar de ter descentralizado algumas regionais e tal, mas os equipamentos culturais mais importantes estão na área central, então tem que ter acesso gratuito final de semana à rede pública de transporte. Isso é legal. A gente tem uma coisa incrível, que é o Centro de Referência da Juventude, que é super ativado ali na Praça da Estação. Então, a gente tem que pegar as coisas... Tem o Espanca. Então, assim, a gente tem que pegar as coisas boas e ver que é possível e pegá-las de modelo e fazer com que aquilo seja acessível, crescer aqueles projetos. Então, quando eu vou para São Paulo, vejo o Centro Cultural São Paulo, não sei se você conhece, que é na Vergueiro. Sim. É incrível, porque lá é um lugar gigantesco que acontece, né? Você anda lá dentro, tem alguém ensaiando para música, tem um pessoal dançando embaixo, aí você tem uma área de exposição de artes visuais incríveis, está lá, aí você vai visitar uma exposição e tem alguém dançando no meio da exposição. Isso. Então, a gente realmente entender que a gente precisa de mais espaços. A gente a gente tem espaços legais, mas a gente precisa de mais espaços e conectar esses espaços e dar acesso para as pessoas nesses espaços. E convidar mais as pessoas também, né? Porque existem iniciativas, algumas, que talvez pudessem ser melhor aproveitadas, né? Sim, pelas pessoas. Mais visibilidade. Exato, exato. E assim, acho que aí tem um papel importante das escolas, no sentido de, desde pequenininho, ir fomentando esse interesse nas crianças. Então, assim... a Galeria Periscópio está totalmente aberta a receber uma solicitação de alguma escola pública de Belo Horizonte. A gente quer levar nossas crianças aí. Porque a criança vai falar com a mãe e com o pai. Exato.
Fala, olha, eu fui no lugar. Fui lá, mas tem fui que ver pagar. obra de Não arte. tem que pagar. Não tem que pagar. Né? Aí entra uma questão que você falou, mas aí já é um outro programa, que é o transporte. Sim. Porque o transporte público, entre aspas, ele é pensado para o trabalho, para os horários do exatamente. trabalho. É uma coisa assim incrível. À noite, por exemplo, quem estuda à noite, quem trabalha à noite, já tem dificuldade. Final de semana, você não pode, né? Ele é pensado dentro da lógica do trabalho. Isso é muito perverso, hein? Sim, né? sim. Bom, verdade. mas vamos fazer o seguinte, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Primeiro, Clarissa, eu queria agradecer a sua presença, né? E perguntar o seguinte, qual que é a sensação de fazer essa entrega desse material, assim? Como é que foi isso para você, assim? Olha, Elias, as pessoas comentam que quem ajuda acaba se sentindo, às vezes, até melhor do que quem recebe essas doações. E eu falo que você tentar levar o bem é uma sensação muito, muito, muito gratificante. Por menor que seja a ação, porque seja uma doação de um detergente, mas é algo que você está doando ali para poder ajudar uma pessoa de verdade. E hoje eu escutei uma frase que é muito interessante, né? Que na lei da física fala que um corpo não pode ocupar, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, que a gente ocupe o espaço com sentimentos bons, com ações boas, falando bem Legal, das pessoas, Muito para bom. que a gente possa realmente mudar essa situação, porque ela é possível de melhorar. E é exatamente isso. Eu falo que o slogan das Marias Bonitas é fazer o bem é a nossa felicidade. E é realmente. Você fazer o bem, você gera felicidade dentro dos grupos e também com as pessoas que a gente acaba conhecendo. E já vou falar com o Rodrigo e com o Alexandre, que depois nós vamos conversar, porque tem vários projetos sociais que podem visitar a Periscópio e eu acho que será sensacional esse link. Adoro quando isso acontece. Maravilha. Muito bem. Clarissa, rapidamente, vocês estão nas redes sociais, a gente pode encontrá-las? Claro, o nosso Instagram é Marias Bonitas de Lourdes e nós temos também o nosso site www.mariasbonitasdelourdes.com.br e tem Facebook também e todos os canais têm lá os telefones de contato e o nosso e-mail que é mariasbonitasdelourdes@gmail.com e eu queria agradecer, Elias, a oportunidade e eu quero te falar o seguinte, apesar de você ser jogador de basquete, mas eu acho que o dom realmente que você tem é a comunicação. Você nasceu para isso e espero que você sempre trabalhe esse seu dom para poder fazer também esse mundo melhor. E agradeço a oportunidade, agradeço a Mariana e agradeço a oportunidade também de ter conhecido o Rodrigo, o Alexandre e o Léo, viu? Tudo de bom para vocês. Obrigado, Clarissa. Ótimo, muito obrigado. Mas eu, como jogador de basquete, eu já desisti há muito tempo. Beijo, querida. Valeu demais. Fechando aqui, Muito Alexandre obrigada. e Rodrigo, obrigado pela presença. Rodrigo, você tem 30 segundos aqui para falar do livro, não é? Então, o livro está sendo distribuído, não é isso? Esse é uma distribuição gratuita, ele é um livro que foi patrocinado junto da Lei Federal, Ministério do Turismo e a Secretaria de Cultura. E tem o patrocínio também da TK Fiat e da Agropel. 10 segundos. Então, eu quero só agradecer a todos vocês e falar que o livro é distribuição gratuita e pode pedir a gente lá na galeria. Na galeria, isso. Muito bom. Bom demais. Gente, obrigado pela presença, parabéns, viu? E esse é o primeiro encontro. Agora você já sabe o caminho, tá? Muitíssimo obrigado. Valeu demais. Estamos chegando ao final do nosso programa. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu sobrei. Valeu demais. Obrigado.